participação o presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo, presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Doce, Leonardo Deptuski. Eu queria saudar aí a todos e a todas, gente. Bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui hoje falando em nome dos comitês e dizer que tem sido muito importante, tem sido uma experiência muito rica para nós, dos comitês de bacia, que vivemos o antes, o durante e estamos vivendo o depois. Tem sido uma experiência muito rica, isso que nós estamos vivendo juntos aqui. Então, queria pedir aos membros dos comitês que ficassem de pé aí, nossa equipe. Temos presentes representantes de todos os comitês estaduais: Santo Antônio, Piracicaba, Piranga, Manhuaçu, Caratinga, Barra Seca, Pontões, Santa Maria do Doce, Santa Joana, acho que falei todos aí, Piracicaba, todos aí. Importante, primeiro, destacar que o fato de o Comitê do Doce ter sido pensado numa organização de um comitê de integração, onde nós temos 11 estaduais, 6 mineiros e 5 capixabas, mais o Comitê Federal, foi muito importante nós estarmos organizados numa estrutura única, integrada, com uma única agência de bacia. Nossa equipe da agência, Isabela, que hoje está aqui, da comunicação, está representando a nossa agência, o IBIL, que é a nossa agência de bacia. O Doce que implementou a cobrança, o nosso plano de 2010, a cobrança iniciou em 2012, na Calha Federal, em Minas iniciou logo depois, nós temos quase 10 anos também de cobrança, e o Espírito Santo está agora finalizando a implementação dos instrumentos. Então, tem sido muito importante esse trabalho, né? Pode passar. Então, nós nos envolvemos muito diretamente com todas as ações. Então, nós temos aí essas 4 fotos, né? A de baixo da esquerda, nós fizemos uma expedição logo depois, com uma equipe grande dos comitês, visitamos todas as áreas, especialmente a área de Mariana até Candonga, ponto por ponto, para a gente ver de perto a situação, né? Do outro lado, um encontro que nós fizemos, Mariana, Bento, a nossa visita a Bento Rodrigues logo depois, e mais um encontro no meio desse trajeto. Então, a gente teve um envolvimento muito direto desde o início desse processo. Pode passar. Logo depois, nós tivemos encontros com o governo federal, onde foi entregue o Plano de Recursos Hídricos, que foi o primeiro documento que foi utilizado como base para a construção dos programas que hoje compõem o nosso TETAC aqui do CIF. Então, o plano de bacia, ele foi o documento base para a construção dos programas do TETAC, evidentemente, naquilo que cabe, porque os programas de reparação, eles não estavam previstos no nosso plano. Então, mas no que tange aos programas e ações de recuperação do Doce, de mobilização, de educação ambiental, nós tivemos o plano como um documento importante, né? Pode passar. Então, aí eu
listo os comitês que compõem a Bacia do Doce. Por Minas Gerais, nós temos 6, Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga, Manhuaçu. Pelo Espírito Santo, 5, Guandu, Santa Joana, Santa Maria do Doce, Pontões, Lagoas e Barra Seca e Foz. Somando todos os conselhos, nós estamos falando de mais de 500 pessoas que compõem. Os comitês estaduais, eles são autônomos, eles têm toda a autonomia de funcionamento, inclusive com as câmaras técnicas, né? Nós só centralizamos, nós só integramos a execução das ações na agência, para que a gente pudesse ter uma agência mais robusta, uma agência com capacidade de dar resposta técnica às grandes ações que nós temos no Doce. Então, a nossa agência é o IBIL. Pode seguir. Onde nós estamos no comitê, né? A primeira discussão foi se o comitê poderia compor, se o comitê do Doce poderia compor legalmente o comitê interfederativo. Foi feita uma consulta à AGU, e a AGU entendeu que sim. Então, isso é um marco importante para o sistema de gerenciamento, porque o comitê foi reconhecido como um ente de Estado, e ele está compondo o comitê interfederativo nessa condição. Então, isso dá aos comitês uma importância no pacto federativo, como um dos entes de Estado, e o ente que tem governança sobre um território que até então era muito novo para nós, né? A gente que está no dia a dia das administrações, sejam elas municipais, estaduais, federais, nós sabemos que as bacias, como territórios, elas ainda estão muito distantes dos planejamentos, seja dos PPAs, né? Então, esse reconhecimento foi um passo muito importante, e aqui, com essa experiência do CIF, a Sueli, nossa presidente, ontem estava falando, né, que nós estamos, pelas vias de fato, e muito mais pela dor do que pelo amor, nós estamos fazendo acontecer a governança numa bacia hidrográfica. Porque como o desastre pegou a bacia de ponta a ponta, literalmente, Mariana Linhares, né, nós estamos agora com o desafio, com a obrigação de olhar a bacia como um todo. Isso vai ser, sem dúvida, uma experiência que vai deixar assim, um rico conhecimento para todos nós, principalmente pelo envolvimento que nós temos aqui, né? Tivemos uma fala ontem do companheiro do INPE, não sei se ele já está aí, né? Falando que ele vislumbrava aqui um novo Estado, né? Isso parece que é um novo país, né? o país da bacia do Rio Doce, né? Então, isso para nós que somos do Doce, isso nos enche de orgulho, porque nós estamos fazendo de uma situação extremamente difícil, extremamente traumática, nós estamos fazendo disso um momento de gerar esperança, de trazer ações que realmente deem respostas e que faça mesmo a governança da bacia, né? Então, nós estamos no comitê, no CIF, eu, titular, e o Carlos Eduardo, que é também o nosso vice, lá no Doce, suplente. Estamos nas câmaras, no Conselho Consultivo, Senise Rocha, que está aí, do Conselho, João Lages, que é lá do Espírito Santo, Rivelli, que é do Comitê do Piranga, Hernani, que é lá da Univale, do Suaçuí, e o Carlinhos Sangalha, que é lá da Foz, apoia lá, está junto com o ICMBio nos projetos lá da Foz. Pode passar. Estamos nas câmaras técnicas, eu estou na Câmara Técnica de Segurança Hídrica, como suplente da doutora Gisela, né? E o Ronivão, como meu suplente, o Ronivão também está aqui, ele que é da Copasa. Estamos na Câmara Técnica de Restauração Florestal, a Lucinha, que é representante da Prefeitura de Valadares, mas também é secretária executiva do Comitê do Suaçuí. E o Jader, que era o nosso representante, agora saiu,
e o Carlos Eduardo, que está na Câmara Técnica de Rejeitos, até porque ele é do comitê do Piranga e está vivendo o dia a dia de toda a situação com os rejeitos lá. Pode passar. Teve um outro momento muito importante nesse processo. Duarte estava aqui ontem, Silvério, os nossos prefeitos do Espírito Santo. Pela primeira vez na história, os prefeitos da Calha se organizaram. E nós fizemos 5 encontros no ano passado. Agora já teve um esse ano, lá em Minas Gerais. Teremos outro agora, o Duarte falou ontem, no dia 1º. E foi uma rica experiência de juntar os 39 municípios, na verdade, 40, porque Ponte Nova ficou de fora. Nós estamos pedindo agora inclusão de Ponte Nova no TETAC, né? São 40, são 36 mineiros e 4 capixabas, e foi uma rica experiência ver o crescimento do Fórum dos Municípios, fórum este que agora, com os programas de saneamento, principalmente, será um fórum importantíssimo para a gente poder aprofundar e trazer as opiniões dos municípios para esse CIF, para que a gente possa dar vez e voz aos municípios, né? Eles que estão no CIF, representados por três cadeiras, ou seja, 25%, é uma representação importante. Então, esse fórum foi importante. Aqui nós temos 2 fotos, né? A primeira, Mariana, e a segunda, lá em Ponte Nova, foi o primeiro e o penúltimo que nós fizemos. A cada encontro, a gente fazia em uma cidade da bacia, exatamente para ouvir a população, para estar perto da população, ouvindo. O comitê, por que isso está na nossa apresentação? Porque isso foi uma iniciativa que nasceu lá no comitê, nós discutimos isso com o comitê e teve apoio da nossa agência, nós fizemos isso junto com as câmaras técnicas. A Ana deu um grande apoio também para esse trabalho. Pode passar. E aí, assim, eu acho que é importante a gente ter falado muito nisso, considerando, né, que o PIRC, o Plano de Bacia, ele foi um documento base para esse trabalho que nós estamos fazendo, para os programas, a importância de a gente aprofundar essa sintonia entre o plano de bacia e os programas que nós estamos executando. E com a participação efetiva de todos os comitês, nós, hoje, muito mais do que ontem, quando começamos esse trabalho, nós já vislumbramos isso como uma coisa já concreta e que tem um grande potencial de continuar. Então, por exemplo, nós recentemente tivemos uma informação aí de que só 30% dos municípios brasileiros dispõem de planos municipais de saneamento básico, que é uma triste realidade para um país que, em dezembro deste ano, encerra-se o prazo, e, a partir daí, os municípios que não fizeram o plano estarão impedidos de receber, de acessar recursos públicos para saneamento. É uma tragédia isso, sabe? E a gente vem, ao longo dos anos, protelando essas datas. Esse plano já era para muito antes, né? No Doce, nós tivemos a iniciativa de procurar os municípios, né? E algumas dessas ações eu trouxe para que todos pudessem conhecer, até para a gente ver como tem sintonia o que nós estamos fazendo no Comitê do Doce e o que nós estamos fazendo no CIF. Pode passar. Então, a primeira ação foi essa, foi elaboração de 165 planos de saneamento básico, né? O Doce é composto por 228 municípios, sendo 202 em Minas e 26 no Espírito Santo, né? A parte do Espírito Santo, então, a parte que está em verdinho aí, são os municípios onde nós estamos elaborando os seus planos de saneamento básico, a maior parte deles já entregue. Isso gerou um debate sobre saneamento em cada região dessa, importantíssimo, com os municípios presentes e pedindo e cobrando do comitê e das autoridades que a gente não ficasse na elaboração do plano, que nós tivéssemos ações pós-plano. Então, essa parte verde é onde nós estamos, onde nós já entregamos. Algumas regiões
a do Caratinga, por exemplo, o Ronivão está aqui, são 25 municípios, nós vamos entregar 25 planos de saneamento básico, 100% da bacia coberta. Então, lá no Espírito Santo, não estão sendo feitos por nós, nos comitês, porque uma boa parte já tinha os planos, especialmente os que compõem o consórcio de resíduos sólidos Doce Oeste, que é composto por 21 municípios, e dos 16 originários, nós conseguimos recurso através do consórcio para elaborar os planos. Foi a Universidade Federal do Espírito Santo que fez os planos, e os planos já estão prontos e entregues para os 16 municípios desse consórcio, sendo que desses 16, 13 são da Bacia do Doce. Então, lá no Espírito Santo, nós temos também a região da Bacia do Doce, com quase 100% de municípios com planos já. Então, nós estamos entre 95% e 100% de planos na Bacia do Doce. Isso dá um ganho muito grande para a gente, porque, ao definir as nossas ações de saneamento básico, se não tivesse o plano seguramente seria o primeiro passo que nós iríamos fazer. E não faríamos isso com menos de um ano e meio. Ou seja, essa ação foi importante para agilizar agora. Nós agora já estamos entrando na segunda fase, que é elaboração de projetos, aonde tem projeto já contratar a obra, e aonde tem obra, aportar recurso para que as obras ganhem velocidade e sejam concluídas. Então, essa sintonia foi muito importante. Né? Aí está o valor que nós investimos, recursos da cobrança, né? O Doce e os comitês estaduais, cobrança da calha e a cobrança em Minas Gerais, nós administramos um orçamento de 175 milhões para um plano plurianual de 5 anos, 2016, 2020. Então, uma faixa de 35 milhões ano para todos os comitês, para a implementação de todas as ações. E desse valor, 22 milhões e meio, nós investimos na elaboração dos planos de saneamento básico. Há um custo bastante razoável, né, 22 milhões para 165 municípios, nós conseguimos fazer isso de uma maneira muito racional, do ponto de vista dos recursos. Pode passar. O outro programa que a gente tem focado muito é o programa de uso racional da água. Então, nós, em parceria com a Federal de Viçosa, que desenvolveu esse equipamento que aí está, irrigâmetro, que é um equipamento que mede a umidade do solo e diz para o produtor em que momento ele já irrigou o suficiente para aquele tipo de cultura. E essa experiência, passa aí que já tem o mapa. Aí, esses aí são os municípios onde nós trabalhamos mais esse programa. Dá para ver que aí pega mais o médio doce e o baixo doce, que são as áreas mais críticas, onde nós temos conflito pelo uso da água e onde nós já temos uma escassez muito severa nessas áreas. E isso nos permitiu uma descoberta que os produtores desperdiçavam água, mas assim muito. Culturas que poderiam usar 20% da água, eles usavam o quinto, 5 vezes mais, ou seja, gastando dinheiro, energia, tempo. Né? Então, isso tem sido um processo pedagógico muito bacana com os produtores, que é claro que nós não estamos indo em cada propriedade, né? Nós criamos unidades demonstrativas, né? E isso vira depois um exemplo para poder, de maneira regional, trabalhar isso. Mas tem sido uma experiência muito, muito boa de levar a consciência para o uso da água. Pode passar. E agora, essa é a nossa mais recente ação. Nós estávamos trabalhando de maneira segregada alguns programas, programa que trata de recuperação de nascentes, de recuperação de APPs, o programa de saneamento rural, né, que trata especialmente de unidades familiares na zona rural, né, e também
buscar informar o produtor sobre como evitar as atividades geradoras de sedimento. Então, eu falei de 4 ações, que a gente tinha 4 programas que trabalhava separadamente. E a gente foi vendo com o tempo que a gente não estava sendo racional no uso do recurso, precisava juntar. Então, nós juntamos esses 4 programas em um único programa, chamado Programa Rio Vivo, né, que trabalha, então, esses 4 eixos agora. Pode passar. Aí tem onde nós estamos iniciando no Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí. Mas vamos levar para todos os outros também agora de maneira integrada, que é a discussão que nós trazemos para cá, para as câmaras técnicas, de que nós precisamos também, no TETAC, juntar, unir aqueles programas que precisam trabalhar juntos. Ou senão, por exemplo, um dos mais importantes, como garantir disponibilidade de água lá naquelas bacias onde nós temos captações alternativas que foram implantadas. Como? Nós vamos precisar juntar todas as ações que sejam capazes de produzir água, de armazenar água, de aumentar a cobertura florestal e de levar consciência ecológica para essas bacias. Então, muito mais importante de a gente focar em programa é a gente focar em território, né? Como a gente trabalha nessa questão. Inclusive, com algumas experiências, né, a gente ainda tem uma certa dificuldade de lidar com alguns territórios. Minas avançou com o ISA, que é um índice de sustentabilidade agroecológica, e o Espírito Santo está agora lançando o programa Propriedade Sustentável, porque para a gente chegar lá aonde as coisas acontecem, nós temos que focar em 3 territórios. Primeiro, a propriedade, que é a mais difícil da gente chegar, porque o proprietário ele é o dono daquela área. Então, ali ele acha que ele faz aquilo que ele quer. Então, assim, é preciso chegar para conversar, não para tratá-lo como um vilão de tudo que nós temos hoje, mas para dizer, hoje ele já está enxergando, mas nós precisamos levar mais assistência técnica e extensão rural, que são 2 atividades que os governos, de maneira geral, pela crise, perderam força. Hoje nós temos muito menos assistência técnica e extensão rural do que a gente precisaria. Mas essa assistência técnica e extensão rural hoje, ela não pode ser focada só na produção, na produtividade, ela tem que ser focada na visão ecológica, na visão da sustentabilidade. Então, se a gente trabalhar conjuntamente o território da propriedade, o território do município e o território da bacia, nós estaremos juntando como unificar as ações, trabalhando esses 3 territórios e respeitando a autonomia que cada um tem de uma maneira diferente, né? Então, por isso, a importância de fortalecer os comitês de bacia, porque eles têm governança sobre um desses territórios e é a mais nova governança. Pode passar. Então, aí está o mapa onde nós estamos trabalhando as ações do Rio Vivo, que nós vamos trabalhar, então, essas quatro ações. Pode seguir. Né? Aí, sempre para lembrar da nossa Câmara Técnica, né, o apoio, a importância que nós estamos dando nos nossos debates do programa de saneamento do TETAC. Porque, juntando as ações dos comitês, dos governos estaduais, do governo federal e da Fundação Renova, nós estamos colocando em curso o maior programa de saneamento que nós já tivemos implantado em uma bacia, e podemos dizer o maior programa de saneamento do Brasil. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade de fazer bem feito, né, e fazer com que esses recursos se transformem realmente em ações, em obras que vão ter funcionalidade e que vão ter sustentabilidade no tempo. Então, esse é um grande desafio, e é por isso que nós estamos muito sintonizados com esse debate, lembrando que não são 500 milhões ao mesmo tempo. Então, nós estamos trabalhando quatro parcelas, né, e é dentro dessa lógica que nós estamos organizando nosso trabalho. Eu acho que o CIF é uma das ações que o CIF mais discutiu e mais discute
é esse programa de saneamento básico, porque a Câmara Técnica também fez um grande trabalho com o apoio dos nossos técnicos de todos os órgãos federais, estaduais, municipais. Pode passar. A reunião. Então, o que nós, já para encerrando, o que nós, conversando, né, nossa equipe está aí, a gente conversa muito, um entrosamento muito grande hoje nos comitês, o que nós identificamos como 3 grandes desafios para o futuro, né? Primeiro, essa interação entre os programas do TETAC e os programas do plano de bacia. Nós estamos iniciando agora estamos iniciando uma revisão do nosso plano de bacia, né? Até porque, pelo tempo que nós temos, o plano já era necessária, mas agora, mais do que nunca, nós vamos precisar disso, inclusive com estudos de enquadramento, e agora nós teremos, como nunca tivemos, nós não vamos precisar mais contratar dados para saber a qualidade da água. Nós temos hoje uma rede de monitoramento que vai nos dar essas informações em toda a extensão da nossa bacia. Nós teremos condição de refazer o nosso plano em bases muito mais, com muito mais informações do que nós fizemos quando elaboramos o plano concluído em 2010. Então, será um ganho muito grande, e nós também vamos trabalhar no sentido de que a gente amplie essa sintonia de tudo que nós estamos fazendo na bacia, seja pelo comitê, seja pelos governos, seja pela Fundação Renova, executando o TETAC, né? O segundo desafio são as mudanças necessárias na legislação de segurança e monitoramento de barragens, né? Já temos um estudo, a Ana está financiando, e o comitê, a nossa agência, está fazendo um estudo sobre as barragens que nós temos na Bacia do Doce, mas nós temos muitas barragens fora da Bacia do Doce. E se tem algo que tem que deixar um aprendizado para todos nós desse desastre, é a mudança para que a gente aumente a segurança, para que a gente aumente o monitoramento, para que a gente possa trabalhar num cenário muito diferente do que a gente trabalhava antes. Então, isso vai exigir, acho que não vamos fazer isso em uma tacada só, não é mudar uma lei, eu acho que é mudar lei e mudar cultura, e é ter um monitoramento. Por isso que esse trabalho dos comitês, com essa visão, ele é muito importante. Nós estamos introduzindo essa discussão dos comitês para que a gente fique atento sobre essa questão. E o terceiro desafio é o atendimento às pessoas e comunidades atingidas, né? Incluindo, quando a gente fala em pessoas, não tem como você atender pessoas sem atender o seu entorno, sem atender o local onde essa pessoa vive. Você nunca conseguirá voltar à autoestima do nosso povo, lá da Foz, lá de Regência, vou citar porque eu sou capixaba, mas podemos falar de Mariana, de Barra Longa, de qualquer outro lugar. Nós não vamos resgatar se nós não resgatarmos o entorno dela, o que foi danificado, os danos causados. Então, é esse desafio de a gente trazer, mas de trazer essa população para junto desse trabalho que nós estamos fazendo, que se ele ainda precisa de correções, se ele precisa de ajustes, mas nós temos hoje um grande plano sendo implementado com vários programas. Nós temos que trazer, né? Existem muitas críticas de que na época da elaboração do TETAC, não houve uma participação ativa, né? Então, assim, se nós temos oportunidade de corrigir isso, vamos corrigir, mas sem que a gente afete, sem que a gente deixe de levar em conta todo esse trabalho que está sendo feito. Eu acho que nós podemos fazer isso ao mesmo tempo, sem voltar atrás naquilo que a gente hoje percebe que já está dando resultados e que tem muito por fazer, mas que nós já podemos ver resultados, né? Então, esses 3 desafios que a gente coloca para o nosso trabalho nos comitês de bacia, mas que a gente acha que são os desafios também desse CIF, dessas câmaras técnicas, né? E a gente vai continuar. Pode passar? Bom, encerramos. Eu queria agradecer a todos que vieram participar.
E eu queria finalizar dizendo assim que esse seminário foi muito importante. Ele foi importante para a sociedade, né, que veio aqui conhecer o que está sendo feito, para passar a ter uma opinião crítica sobre o que está sendo feito. A opinião crítica, ela é sempre bem-vinda, porque muitas vezes a gente fica dentro do processo e não enxerga certas coisas que quem está de fora enxerga. Então, assim, acho que a postura democrática da nossa presidente, Sueli, né, o compromisso de todos os órgãos do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, tem sido uma coisa ímpar. Eu fui prefeito por 8 anos e convivi nessa lógica aí do Pacto Federativo. Eu nunca vi em nenhum momento da história uma integração tão grande das 3 esferas de governo, como nós estamos vendo aqui, né? E nós não podemos desperdiçar nada desse trabalho que já foi feito, mas também não podemos nos fechar às críticas e às possibilidades de que mudanças podem melhorar o nosso trabalho, né? Mudanças podem fazer a gente avançar. Então, essa postura democrática, ela é fundamental para que a gente traga mais aliados, cada vez mais aliados para esse trabalho, e nunca afaste ninguém que queira ajudar. Mesmo aquelas críticas mais ácidas, mais ferrenhas, a gente tem que dar ouvido, tem que prestar atenção, porque às vezes ali está uma opinião sincera e verdadeira que pode nos abrir os olhos para um caminho que nós não estamos enxergando, né? Então, assim, eu queria agradecer. Existe uma preocupação com uma espécie de dupla governança que teria na Bacia do Doce, né, com os comitês que estão legalmente instituídos, né, dentro do sistema de gerenciamento, né, e o trabalho que nós estamos fazendo com o CIF. Eu acho importante falar disso, porque quando a gente fala das coisas, a gente mostra que a gente tem convicção do que a gente está fazendo. Nós temos falado muito sobre isso. Eu acho que existem espaço para as 2 governanças. Uma governança é permanente, a dos comitês, que vai perpassar isso tudo. Outra governança que é emergencial e que vai ter um tempo de vida, está previsto para 15 anos, pode exceder um pouco em algumas coisas, mas quando ela encerrar esse papel, pelo volume de investimentos que tem, ela vai deixar uma bacia muito diferente para os comitês fazerem a gestão. Então, essas 2 coisas, na minha opinião, elas se completam, e o que nós precisamos é ir aperfeiçoando todos os instrumentos, trazer todos os que querem contribuir, né, os que ficaram de fora, né. Acho que é muito importante ter a participação de órgãos de Estado que podem contribuir, porque estão lá no dia a dia das coisas do Rio, né, das nossas bacias estaduais. Então, eu acho que esse que é o nosso sentimento, e eu quero agradecer aqui a todos, porque os comitês sempre foram muito respeitados aqui, e isso tem sido importante para empoderar esses comitês. Eu estou falando de 500 pessoas que dedicam a sua vida, divididos entre usuários, sociedade civil e poder público, né? E é dentro desse espírito que o comitê, ele toca a sua vida, né? Nós não somos uma ONG. O comitê é um ente de Estado do Pacto Federativo. Então, essa responsabilidade que nós temos, quando nós vimos agora, lá no Espírito Santo, o comitê sendo demandado pelo Ministério Público Estadual, temos promotores aqui do Espírito Santo, o Ministério Público tem dado, de Minas e do Espírito Santo, tem dado uma contribuição importante para a sociedade entender o papel do comitê. E aí, o comitê ser chamado para arbitrar o regramento para conflitos pelo uso da água em primeira instância. Então, isso, né, foi uma coisa que a gente não estava acostumado com isso, porque isso nos dá uma obrigação, arbitrar regras para o conflito. Nós construímos vários acordos de cooperação comunitária, lá envolvendo a comunidade. Então, isso está levando o comitê
de uma forma positiva para a sociedade. Alguns comitês do Caratinga já fez até uma deliberação normativa para as regras dos conflitos pelo uso da água, que é muito grande no baixo, no médio e no baixo doce. Então, tem sido um grande aprendizado. Obrigado, gente. Desculpa aí pela empolgação, mas é porque a gente coloca muito coração nisso que a gente faz. É uma paixão muito grande, né? Eu vim de um mandato, dois mandatos de prefeito. Quando terminou o meu mandato, eu já estava com o meu caminho traçado, que era o caminho dos comitês, era o caminho na gestão das águas, porque isso me encantou, né? E tenho certeza que encanta a todos esses que estão no comitê, e está encantando aqui no CIF também, né, por esse carinho que a gente tem sido recebido aqui no nosso dia a dia. Obrigado.